aula de hoje, o ciclo da água na natureza, página 13 a 19. A quantidade de água que existe na hidrosfera praticamente não sofre variação. Por outro lado, essa água está em constante movimento, devido à ação do calor do Sol e dos ventos, ocasionando transformações e mudanças de um estado físico para o outro. Nesse sentido, podemos encontrar a água em seu estado líquido, sólido ou gasoso. Interessante mencionar que aproximadamente 2/3 da superfície da Terra são cobertos por água em estado líquido ou sólido. Esse processo de transformação e circulação da água na natureza, passando de um estado físico para o outro, chamamos de ciclo hidrológico ou ciclo da água. Qual é a importância do ciclo da água? O ciclo hidrológico, também chamado de ciclo da água, é importante para a manutenção da vida no planeta, isto é, dos seres vivos e do habitat. O ciclo hidrológico também tem um papel importante na variação climática. Ele interfere no nível dos rios, mares, lagos e reservatórios de água. Essa transformação e circulação da água se desenvolve através dos processos de evaporação, condensação, precipitação e infiltração. Evaporação. No processo de evaporação, o Sol tem um papel de destaque no ciclo da água, pois o calor provocado pelo Sol é a principal fonte de energia que mantém o ciclo da água. Através do calor irradiado pelo Sol, as águas dos rios, lagos, mares, oceanos e reservatórios são aquecidas, o que permite que ocorra o fenômeno da evaporação. Isso se deve à forte irradiação de calor que vai aquecendo gradativamente e aumentando a temperatura ambiente da água, e de forma lenta e contínua. A evaporação vai acontecendo no ciclo da água. Nesse processo de evaporação, a água passa do estado líquido para o estado gasoso, à medida que se desloca da superfície da Terra para a atmosfera. Você já reparou que depois que lavamos a nossa roupa, temos como hábito estendê-las no varal para pegar um sol? O que estamos fazendo, na verdade, é a utilização do processo de evaporação da água, que vai agir nas nossas roupas. Se o sol estiver muito forte, em poucas horas, a roupa antes molhada estará enxuta. Condensação. No processo de condensação, quando o vapor de água entra em contato com as camadas mais frias da atmosfera, ele se acumula na atmosfera e se condensa na forma de gotículas de água líquida que formarão as nuvens ou nevoeiros. Nesse processo de condensação, a água passa do estado gasoso para o estado líquido e as gotículas formadas pela condensação do vapor de água formam as nuvens, nevoeiros e neblinas. As nuvens são as gotículas de água líquida suspensa no ar. Precipitação. No processo de precipitação, observa-se que com muita água condensada na atmosfera, as gotículas de água líquida suspensa no ar vão se acumulando e se tornam pesadas demais para serem suportadas pelas nuvens e por isso acabam caindo no solo na forma de chuva. Nesse sentido, chamado de precipitação da água, quando ela cai no solo na forma de chuva. Interessante que em regiões de temperatura muito baixa, isto é, frias, a água condensada passa do estado gasoso para o líquido e
rapidamente para o estado sólido, formando a neve ou o granizo. A neve é formada quando o vapor de água passa diretamente para o estado sólido. Infiltração. O processo de infiltração ocorre após a precipitação, ou seja, depois da chuva ter caído sobre a superfície da terra, uma parte dessa água pode ocorrer sobre o solo, ir para os rios e destes para o mar. Contudo, uma parte dessa água também se infiltra no solo, umedecendo-o e podendo alcançar muitos metros de profundidade até encontrar rochas impermeáveis, passando a alimentar os lençóis freáticos, que são subterrâneos. E cada porção de água que se infiltra no solo vai alimentando os lençóis freáticos, renovando-os ou formando novos lençóis. As águas dos lençóis freáticos são importantes para a natureza, pois elas possuem sais minerais e são absorvidas pelas plantas. Consequentemente, os animais se alimentam dessas plantas e aproveitam a água nelas existente. Interessante que a água acumulada nas plantas pode retornar à superfície ou para a atmosfera na forma de vapor, por meio dos processos de respiração e transpiração. Quando as águas subterrâneas emergem, isto é, sobem para a superfície da Terra, elas formam as nascentes ou fontes, que são importantes para a formação dos rios, e assim o nível de água dos lagos, açudes, rios e outros reservatórios naturais são mantidos. O ciclo da água e os seres vivos. Já aprendemos que a água é indispensável para a manutenção da vida, sendo encontrada na natureza, distribuída nos rios, lagos, mares, oceanos e em camadas subterrâneas do solo ou em geleiras. Aprendemos também que o ciclo da água na natureza é fundamental para a manutenção da vida no nosso planeta, pois esse ciclo vai determinar a variação climática, interferir no nível dos rios, lagos, mares e oceanos, por exemplo. Nesse sentido, os seres vivos têm uma participação de forma ativa no ciclo da água, pois tanto os animais e os vegetais da natureza captam de forma contínua a água do meio ambiente, devolvendo-a de diversas formas. Por exemplo, imagine uma árvore grande, você sabia que ela pode chegar a evaporar até 300 litros de água? Isso mesmo, 300 litros de água. Isso é muita água. Isso ocorre devido ao processo de transpiração, que possibilita a eliminação do vapor de água pela superfície das folhas, o que chamamos de transpiração vegetal. A água também pode evaporar ou escoar sobre o solo. Pode sobre irradiação de calor, causando a evaporação, ou seja, o ciclo da água não tem fim, está sempre se reiniciando. A água que nós, seres humanos, consumimos, parte dela é devolvida para o ambiente pela respiração, pela transpiração e pela eliminação da urina e das fezes. Essa água eliminada evapora e retorna à atmosfera. A água é considerada um recurso natural renovável e o ciclo da água representa essa renovação e a importância dela para a natureza e os seres vivos. A interferência do ser humano no ciclo da água. Infelizmente, as atividades humanas, como desmatamento, emissão de gases poluentes, descarte incorreto do lixo e outras atitudes nocivas no meio ambiente, acabam modificando o regime de chuvas em uma região, causando assim um desequilíbrio ambiental. Esse desequilíbrio
acaba gerando impactos negativos na vida das pessoas e de outros seres vivos. Esse desequilíbrio pode ser notado com as secas em algumas regiões, estiagem, grandes períodos sem chuvas, rios secando, tempo úmido e seco, e até mesmo quando ocorrem grandes inundações, são reflexos da interferência humana no ciclo da água. Continue o seu estudo sobre o ciclo da água na natureza, fazendo a leitura no livro didático, página 13 a 19. Chegou a hora de você responder o exercício da aula sobre o ciclo da água na natureza. Todas as atividades são corrigidas e pontuadas, por isso você deve fazê-las para que eu possa avaliar sua compreensão do assunto e computar sua frequência na aula. Lembre-se que você deve passar as respostas para a plataforma digital Google Sala de Aula. Primeira pergunta. Explique a importância do ciclo hidrológico, ciclo da água, para os seres vivos. Segunda pergunta. A etapa do ciclo hidrológico em que, em temperatura muito baixa, o vapor de água passa do estado gasoso para o líquido e rapidamente se acumula, formando as nuvens, é chamada de... Alternativa correta é letra A, transpiração, B, precipitação, C, infiltração, D, condensação. Terceira pergunta. Quando a água passa do estado líquido para o gasoso, deslocando-se da superfície da Terra para a atmosfera, é conhecido como processo de... Alternativa correta é letra A, evaporação. Letra B, precipitação. Letra C, infiltração. E letra D, condensação. Quarta pergunta. Em qual das etapas do ciclo hidrológico ocorre a formação de nuvens? Alternativa correta é letra A, precipitação. Letra B, evaporação. Letra C, condensação. E letra D, infiltração. Quinta pergunta. Cite pelo menos duas formas de interferência dos seres humanos no ciclo da água. Bons estudos e até a próxima aula.